Olá, vamos continuar então o nosso colóquio, a nossa exposição sobre o amor em Platão. Amor que eu fui introduzindo no encontro passado através do problema do conhecimento, como alcançar a experiência contemplativa da alma no passeio mítico relatado no Fedro. E hoje eu vou abordar o tema por intermédio do banquete. O encontro será dedicado ao verdadeiro amor, marca completamente a singularidade de Platão dentro da erótica grega. Encontro esse que é relatado no discurso do Sócrates, que por sua vez foi informado pela sacerdotisa Diotima, que contou certa vez para ele o mito de Eros. Como o banquete ocorre, qual é o tema central do banquete e por que o banquete é importante nessa nossa série. O banquete é um livro clássico, é um diálogo clássico, onde nele os participantes do banquete estão discutindo o amor, procurando entender qual a forma de amar é a mais saudável, a quem os seres humanos que praticam o amor devem consentir aos benefícios favorecidos por esse Deus. O banquete é um banquete que ocorre na ocasião da vitória de Agatão, quem promove o banquete, para comemorar um torneio de tragédia que ele havia ganhado no dia anterior. A narrativa ocorre no passado. O Platão, logo no início, diz, por intermédio de Apolodoro, que ele não teve ocasião de participar desse banquete, mas que ele foi informado disso. E nesse exercício de rememoração, ele narra o banquete, apresenta a cena inicial do banquete ofertado por Agatão, onde nesse banquete constava ali, além de pessoas ilustres, personalidades ilustres da sociedade grega, a figura de Sócrates. Nele, os participantes do banquete decidem que não vão beber, mas que vão se divertir ainda assim, fazendo um elogio ao amor por intermédio de diversos discursos que irão ser apresentados desde o início até a cena socrática por essas diversas personalidades. Dá para dizer, dentro dessa exposição inicial, que o banquete é uma espécie de competição discursiva. Dá para dizer que os discursos que são apresentados pretendem, cada um deles, ser apresentado como um elogio ao amor. Dá para dizer que nessa competição um vai ser forçado a apresentar um elogio ao amor mais nobre do que o outro. E assim, de uma forma muito curiosa, os discursos vão sendo apresentados no banquete favorecido por Agatão. Percebe-se que Agatão está sentado ao lado de Sócrates. Estão, na ocasião do banquete, Fedro, Pausânias, Erisímaco, Aristófanes, o próprio Agatão e Sócrates, que vai surpreendentemente intervir nos discursos que estão sendo apresentados com uma novidade esta, no meu entendimento, que vai apresentar a proposta platônica, o ponto de vista de Platão e a singularidade do Platão quando ele trata do verdadeiro amor. Não vou me deter nos discursos anteriores ao discurso do Sócrates, porque é com o discurso de Sócrates que a gente vai entender a noção de amor que Sócrates também irá apresentar através de um mito que foi relatado por Diotima,
vai entender o ser do amor, e aqui completando o encontro passado, o vínculo que o amor irá proporcionar de busca com a verdade através da sua busca. Todos os discursos iniciais que começam com o discurso de Fedro são discursos que tratam o amor como uma espécie de divindade e que procuram discernir na esfera do amor qual, dentre os amores, deve ser considerado o amor mais elevado para que os seres humanos possam praticá-lo de uma forma exemplar. Os discursos, de alguma maneira, giram em torno da questão sobre a quem o homem deve ceder, a quem está de fato amando ou a quem não ama. O banquete parece apresentar para a gente uma espécie de elogio ao amor. Esse texto, esse diálogo, o banquete de Platão, ressoa com o diálogo que nós apresentamos na ocasião passada, porque me parece que o tema do amor também é um tema recorrente no Fedro. No Fedro, a questão que dispara a narração do Passeio das Almas consiste em saber a quem o amado deve ceder, a quem o ama ou a quem não demonstra ter nenhum amor por ele. No Fedro, existe o perigo de que, se o amado cede aos investimentos do amante, ele pode estar, de alguma maneira, cedendo a alguém que, uma vez possuído pelo delírio amoroso, possa estar abusando da honra do rapaz. E, naquele texto, o Sócrates, no primeiro momento, diz que é preciso evitar, dando razão, inclusive, ao primeiro discurso do Lísias, a esse tipo de amor desenfreado por alguém que não exerce sobre si nenhuma continência, mas logo em seguida o próprio Sócrates vai fazer um elogio ao amor dúbio, dizendo que o amor é uma espécie de delírio e que, enquanto delírio, ele precisa ser elucidado para ser devidamente compreendido. No banquete, esse tema reaparece através do discurso do Sócrates, que é testemunho de um relato que no passado foi ofertado a ele por intermédio da sacerdotisa Diotima. No caso específico dos discursos que antecedem o discurso de Sócrates no banquete, parece que as ocasiões antecedentes repetem, de certa forma, a concepção de amor que vigorava no cenário grego, a concepção de amor que vigorava na ágora grega. A quem o amado deve ceder a quem lhe dedica amor ou a quem não lhe dedica amor? E em que circunstâncias o amado deve ceder a quem lhe dedica o amor? O objeto do amor é o corpo belo do amado, o elogio ao amor é um elogio a essa força ou a essa divindade que une as pessoas e qual a forma mais elevada de amar alguém. Pois bem, nessa série preliminar de discursos, cremos nós que Platão está fazendo uma revisão de alguma coisa que já é conhecida no cenário grego, na polis grega, introduzindo por intermédio da fala do Aristófanes o mito da cara metade, para dizer que o amor nasce de uma determinada separação, dizendo por intermédio da fala de Aristófanes que quando a gente ama, o que a gente busca é encontrar a cara metade perdida. O mito de Aristófanes aparece no banquete com um certo humor, com uma certa ironia, adotada inclusive pelo próprio Platão, porque Aristófanes, diferentemente dos outros, vai falar do surgimento do amor por intermédio de uma separação, e evoca a maneira dele, tá? Uma instância originária onde os seres primevos eram unidos, são andrógenos unidos, seres primevos que
possuem duas partes que estavam devidamente unidas entre si. Desses seres primevos, o Aristófanes fala de seres primevos que possuem uma parte masculina e uma parte feminina unidas, seres primevos que possuem duas partes masculinas unidas ou duas partes femininas unidas. E que, devido à força desses seres primevos, os deuses ficaram irritados e decidiram separá-los. E a partir do momento em que ocorre essa separação, cada um buscará a sua outra parte que no início se encontrava unida a si. O discurso do Aristófanes é gozado porque, de alguma forma, ele remete a uma instância pré-amorosa, onde uma união tenha sido possível. Ele é introduzido dentro do banquete como uma espécie de anomalia, onde nela o Sócrates e o Platão, por intermédio do Sócrates, vão tentar um distanciamento em relação a essa concepção de cara-metade, e que o amor seria uma busca dessa cara-metade e a possibilidade de reencontro de uma espécie de perfeição. Pois bem, dada a sequência desses discursos, convém entender qual é a diferença do Platão através do discurso de Sócrates. Aqui, Platão introduz uma novidade por intermédio de um mito que será narrado por Sócrates na ocasião do banquete. Nesse mito, Sócrates começa dizendo que o amor não é propriamente um deus. Sócrates começa apresentando o amor como uma espécie de daimon, e define esse daimon como uma entidade intermediária situada entre os mortais e os imortais, entre os homens e os deuses. Os deuses, no plano da imortalidade, detêm o saber, eles nada procuram. Sendo deuses, eles sabem a verdade sem a necessidade de buscá-la. Os homens estão, de certa forma, alienados dessa verdade, porque no momento em que a alma se encarnou nos corpos, eles esqueceram daquilo que eles contemplaram. Ao apresentar o amor como uma entidade intermediária situada entre os mortais e os imortais, Sócrates propõe que nós o entendamos como um daimon. Um daimon. O amor é um daimon. Em certas traduções, uma espécie de demônio, que não deve ser entendida como a entidade do mal, mas como uma entidade intermediária. Essa entidade intermediária, que é o amor, opera transportes. Que tipo de transporte o Sócrates pretende que o amor venha, olha só, operar? Um transporte que retire o amante da esfera sensível e faça ele se lembrar daquilo que certa vez ele contemplou. O amor como entidade intermediária, como um daimon, ao se apossar de quem ama, vai dar a esse que ama, tá certo? Características de daimon. Daí, talvez, o daimon de Sócrates venha a ser elogiado no próprio banquete, a partir do momento em que ficar demonstrado que Sócrates é capaz de resistir às investidas de um outro, tá, sobre ele. No mito, Eros, o daimon amor, é apresentado, olha só, na sua gênese, a partir de uma determinada ocasião. Nessa ocasião,
estão comemorando ou o nascimento ou o triunfo de uma deusa, que eu não vou precisar aqui porque é secundário. E nessa festa, ou nessa ocasião, o pai de Eros se encontra presente. O pai de Eros se chama Poros. Poros é o pai de Eros. Eros ainda não foi concebido. Poros significa recurso, fortuna. Quando alguém tem recurso, quando alguém tem fortuna, tá? É preciso perguntar qual o melhor recurso que alguém tem, qual a melhor fortuna que alguém tem, e a resposta que Platão vai nos ofertar é: o melhor recurso, a melhor fortuna que alguém possa ter é a posse da verdade. Poros é aquele que tudo tem, Poros é aquele que sabe, Poros é aquele que se encontra, olha só, em plena posse da verdade. A mãe de Eros é uma mortal. Ela se chama Pênia. Pênia, cujo significado é pobreza. Existe uma outra possibilidade para pobreza, que é penúria. Desculpa, a palavra demorou para sair. A mãe de Eros é Pênia, pobreza, penúria. E o pai de Eros é Poros. Qual o significado disso que Platão pretende, por intermédio desse mito? Pretende dizer, por exemplo, que Eros é filho da pobreza com o recurso. Eros é tal como a mãe pobre. Eros é tal como o pai, alguém que busca recurso. Sigamos um pouco mais no mito. Na ocasião em que Eros vai ser gestado, Poros se embriagou com néctar e dormiu no jardim da casa de Afrodite. Uma vez embriagado, tá? Ele fica completamente desprovido de qualquer defesa, está dormindo, embriagado, no jardim de Afrodite. Há tantas horas, a mãe de Eros, que é a Pênia, passa furtiva para catar algum resto de comida ou alguma coisa que possa ter sobrado do banquete, e encontra o deus Poros adormecido, e com ele se acasala. Olha lá, o elemento que acasala, que força o acasalamento, é o elemento feminino. Isso é importante entender, que nesse mito é a pobreza que busca, não o recurso. Quem tem recurso não busca nada. Quem está na pobreza busca alguma coisa que é da ordem do recurso. E Pênia, mãe de Eros, busca de alguma forma no recurso alguma fortuna. E ao se acasalar com ele, faz nascer o jovem Eros, que tem traços da mãe. Ele é pobre e busca o recurso do pai. Reparem, o mito é muito interessante e ele é cheio de coisas importantes para a gente poder elucidar o X da erótica platônica. Quando eu digo que Eros é filho de Poros e Pênia, eu estou dizendo que a Mária está na penúria buscando o recurso de um suposto pai. Mas quando eu digo que ele é filho de Poros e Pênia, eu estou dizendo que ele não é um deus como pai, nem é um comum como os mortais. Mas ele, por portar características da mãe, que é Pênia, e traços do pai, que é Poros, se coloca dentro da concepção platônica de verdade como a entidade intermediária situada entre os mortais e os imortais.
Eros, filho de Poros e Pênia, não é como a gente imagina, belo como pai, mas busca a beleza. Eros, filho de Poros e Pênia, traz características da mãe, ele é talvez feio buscando a beleza, ele é pobre buscando recurso. Eros, filho de Poros e Pênia, aparece dentro da concepção platônica como a entidade intermediária que transporta os homens do campo da penúria, levando a buscar a verdade. Bom, se o mito é elucidativo para nós, se ele traz questões importantes para a gente poder entender a erótica platônica, é o caso, talvez, da gente transportar o mito para a ocasião onde o amor pode ocorrer. O que Platão pretende com essa dramatização do mito? Mais uma vez, Platão pretende, com a dramatização do mito, qualificar um bom amante, um verdadeiro amante, e depreciar um mau amante ou um falso pretendente, se vocês quiserem. Em Platão, um bom amante é, de alguma forma, aquele que dá ao outro a possibilidade de conhecer a verdade, desperta no outro o desejo de buscar o amor. Ele é considerado um bom amante porque ele não busca o amor por intermédio de satisfações sensuais e baixas no outro, mas se contém de tal forma que, ao dar exemplo ao outro, irá se apresentar para o outro como mestre da verdade, porque ele conhece, por intermédio desse exercício de contenção, a verdade do mundo das ideias, no caso específico a beleza, dando ao outro a possibilidade de encontrar a beleza pela ocasião do encontro amoroso. O que Platão pretende? Platão pretende, evidentemente, relacionar a figura do bom amante ao mestre da verdade. Platão pretende, evidentemente, relacionar a figura do bom amante ao mestre da verdade, dizendo que Sócrates ama verdadeiramente a verdade porque ele conhece, de certa forma, o ser do amor ao permitir que Eros se aposse nele. E aqui, de uma maneira extremamente curiosa, ele propõe um deslocamento do objeto de amor que é visado pelo amante, que no caso da ética do uso dos prazeres, como a gente viu lá atrás, é o corpo belo do jovem rapaz, pelo amor que o jovem rapaz deve nutrir pelo amante, colocando o amante como aquele que pode ensinar alguma coisa ao amado, na medida em que, como amante, ele conhece um bem sagrado, ele conhece uma beleza mais elevada, que irá conferir a ele o estatuto, olha só, de verdadeiro amante e de alguém que, por ser um verdadeiro amante, pode ensinar ao amado a se tornar também um bom amante. Nessa ocasião, Eros é evocado. Nessa ocasião, Eros é evocado como entidade intermediária. Eros é evocado como daimon. Esse daimon que é evocado nessa ocasião é o daimon que foi apresentado por intermédio do mito, mito esse que veio através do relato de Diotima. Eros como filho de Poros e Pênia. O que acontece quando duas pessoas, dois homens, se apaixonam?
Nessa erótica grega existe a princípio uma dissimetria. Nessa dissimetria eu tenho por um lado o jovem rapaz, que a princípio pode ser o objeto de investimento do adulto, o adulto colocado como Erastes, o jovem rapaz colocado como Eromenos. Na erótica platônica ocorre uma pequena inversão. É o jovem Efebo que investe no adulto mais velho, no caso específico Sócrates, e investe de tal forma buscando em Sócrates alguma coisa que o primeiro supõe que Sócrates detém como o segredo do amor. Nessa inversão, a coisa é apresentada a partir de uma experiência. Nessa apresentação do amor a partir da experiência, Sócrates configura a experiência amorosa como uma espécie de delírio e situa essa experiência amorosa configurada como um delírio ao lado de outros delírios que, segundo ele, o povo grego conheceu. Porque Platão faz inúmeras alusões de que o delírio grego no mundo antigo era uma dádiva divina. Platão diz que no mundo antigo os gregos conheceram 3 tipos de delírios: o delírio do poeta, o delírio do profeta, o delírio do vidente, e que o delírio era uma espécie de entusiasmo ou possessão divina, onde esses 3 personagens, o profeta, o poeta e o vidente, ao serem possuídos por tais divindades, revelavam verdades por intermédio do discurso. Assim, por exemplo, o delírio do poeta Aedo era a dádiva da deusa Mnemosine. As filhas de Mnemosine, as musas, que são palavras cantadas, permitiam que o poeta apresentasse os seus versos e que os versos deste poeta fossem versos reveladores de verdades passadas, porém ocultadas para os demais mortais. O delírio do profeta seria a dádiva de um outro deus. Esse outro deus é o deus Apolo, que dá ao profeta a possibilidade de revelar verdades futuras. O profeta é aquele que antecipa o futuro por intermédio de uma palavra sustentada por uma possessão divina, no caso específico, o deus Apolo. E o delírio do vidente dava ao vidente a possibilidade de revelar verdades presentes, porém ocultas. O delírio do vidente era a dádiva de um terceiro deus chamado Dioniso. Dioniso é aquele que dá ao vidente a possibilidade de revelar verdades presentes, porém ocultas para os demais. Pois bem, diante disso, Platão vai dizer que o filósofo também deve ter o seu delírio. Só que filósofo não é sábio. Filósofo não é aquele que sabe. Filósofo é aquele que busca, porque a etimologia da palavra filósofo é diferente da palavra sofós. Quando um sábio, um mestre da verdade diz que sábio, ele está sendo sustentado por um Deus que se apossou da sua mente e fez ele proferir ou verdades passadas, ou verdades presentes, ou verdades futuras, como nos 3 exemplos que eu acabo de dar a vocês. Mas no caso específico do filósofo, é preciso evocar uma outra entidade. O delírio do filósofo é dádiva de um daimon. O delírio do filósofo é dádiva do amor. E amor não é Deus, amor é um daimon, é uma entidade intermediária situada entre os mortais e os imortais. Quer isso significar o quê? Que o amor é filósofo, vamos botar na forma de pergunta? Parece. Mas há um verdadeiro amor? Também parece. Quer isso significar o quê? Que fazer filosofia é, de alguma maneira, se introduzir na iniciação da verdade
e se introduzir na iniciação da verdade só é possível por intermédio do amor à verdade. Bom, dito isso, eu acho que agora a gente tem os traços característicos para pensar a repercussão das práticas eróticas no cenário empírico, onde o amor irá comparecer, comparecendo, por um lado, olha só, pela via de uma certa embriaguez, de um certo entusiasmo. A palavra entusiasmo é melhor nesse momento, tá? Que quando as pessoas amam, elas são, de alguma forma, possuídas pelo daimon chamado Eros. E que quando as pessoas são possuídas pelo daimon chamado Eros, elas têm a mente delas completamente mobilizadas por tal daimon. É assim que, por exemplo, na ocasião erótica entre um Erastés e um Eromenos, quando o amor comparece, de uma forma incrível, tá? Ele altera o comportamento de tais pessoas, faz com que essas pessoas queiram se aproximar uma das outras, movidas por uma busca, onde nessa busca eles estão ansiosos de alguma verdade a ser alcançada. Essa ansiedade a ser alcançada se manifesta por intermédio das pulsações que estão ocorrendo na ocasião dos encontros amorosos. Os seres que se amam, dois homens que se amam, estão com certeza tomados por Eros na ocasião em que eles se encontram. Mas aqui me parece plausível dizer que o Platão está produzindo um determinado deslocamento na esfera do amor, onde se por um lado ele faz um elogio ao amor, por outro lado ele especifica nesse elogio a forma de amor a mais elevada. Por quê? Porque se amar é buscar a verdade, uma vez que ao amar eu estou sendo possuído por um daimon, que é Eros, encontrar a verdade pela manutenção de Eros exige de mim que eu não me contente com soluções fáceis ou até mesmo inferiores àquelas que eu deverei buscar por intermédio de um exercício de contenção. Nesse nível, Platão começa a fazer o seu elogio ao amor, falando de amores mais elevados e de amores menos elevados, que as pessoas que amam aprendam através de um longo exercício de contenção a não amar tão somente o corpo do outro, mas procurar amar a alma do outro. Procura, por intermédio desse transporte, fazer que a troca do amor ao corpo pelo amor à alma seja situado na alma de tal forma que as pessoas aprendam a amar aquilo que na alma contém de mais elevado, quase certo, o que for de mais elevado numa alma amada diz respeito aos bens superiores da alma, bens superiores à alma que devem ser encontrados, corrigindo o português, nessa região mais elevada da alma, que em Platão é a região da razão. E que se as pessoas que amam forem capazes desse exercício de contenção para a manutenção e elevação do amor durante a ocasião em que a experiência amorosa estiver ocorrendo, isso pode possibilitar aos amantes que eles entrem em contato com a verdade através de uma memória involuntária, isto é, a reminiscência, onde a
rememoração da verdade possa dar, enfim, às almas que amam as asas que elas perderam quando foram conduzidas à esfera terrestre. Muito interessante. Muito interessante. Platão vincula a experiência do amor à reminiscência. Se no encontro passado eu disse que as almas contemplaram as ideias e esqueceram, no encontro de hoje eu estou dizendo que quando elas amam, elas podem relembrar aquilo que elas esqueceram. A condição, não obstante, para que esta reminiscência se deflagre, é que haja todo um exercício erótico de purificação do amor pela contenção, olha só, dos apetites sensuais que promovem a união entre as pessoas enamoradas. Bem bonito, bem interessante. No cenário grego a gente encontra, através dessa intervenção platônica, talvez uma anomalia em relação às práticas habituais ditas eróticas, porque nas práticas habituais ditas eróticas o objeto do amor era o corpo belo do rapaz. Normalmente o jovem tinha que dar na porta do liceu prova de resistência para não ceder e se colocar numa posição passiva frente ao investimento do outro. E o outro, visto como o Erastés, o adulto que assediava o jovem, deveria demonstrar a esse jovem que ele exercita sobre si uma determinada contenção para que essa relação amorosa pudesse se resolver de uma forma sublimatória numa prática de amizade ou de filia entre eles. E Platão está fazendo um elogio ao amor, valorizando o daimon do mestre, ao dizer que o daimon do mestre pode deflagrar no suposto eromenos ou no suposto objeto de amor, deflagrar nele o desejo de buscar por intermédio do amor uma determinada verdade. E que o mestre, dentro dessa circunstância, vai funcionar como um mestre da verdade, e na condição de mestre da verdade, despertar no outro a busca da verdade por intermédio da ocasião amorosa. Isso é singular. Vemos na Grécia Sócrates, que comumente não é belo, Sócrates, que é feio, sendo assediado por jovens, Alcebiades, por exemplo, outros que vão comparecer na ocasião oportuna, e resistindo a esse assédio e fazendo com que esses jovens sejam, por intermédio desse não consentimento de Sócrates, forçados a pensar em que bem é esse que o Sócrates pode estar oferecendo e a encontrar, por intermédio dessa busca, a verdade esquecida na ocasião da contemplação. O amor deflagrado nessa ocasião é um amor pelo mestre. Sócrates aparece como um mestre da verdade que vai dar ao jovem condição de se tornar também sujeito que busca a verdade, por intermédio de uma prática amorosa, cuja finalidade agora é reencontrar a beleza nela mesma. E aqui já é possível dizer que quando Platão, através de Sócrates, fala do verdadeiro amor, o objeto do amor é o belo em si que só pode ser alcançado quando a prática amorosa for vivida como uma prática elevada de contenção e de ascensão, que faz com que entre Eros, o daimon, e a verdade buscada, exista, enfim, um nexo plausível que é explicado pela teoria da busca da verdade,
oferecida por Platão. E aqui terminamos o nosso segundo encontro de uma série de 3 encontros, onde nela nós estamos tentando elucidar os procedimentos singulares dessa ética platônica, ou dessa teoria do conhecimento platônico, mostrando, por um lado, como ele introduz na Grécia um mundo transcendente, que é o mundo das ideias, e como, graças a esse mundo transcendente, ele pode falar de um verdadeiro amor e elogiar a ocasião do amor como sendo aquela que irá proporcionar aos homens o desejo de buscar essa verdade por intermédio de uma elevação dos bens da razão. E aqui, findo com vocês essa nossa terceira intervenção em Platão. Muito obrigado.